Senhor, nessa manhã, Pai, Deus, nós apresentamos o Teu Filho diante de Ti. Teu Filho que é um vaso, Deus, um vaso cheio da Tua presença. Teu Filho, Deus, que é usado pelo Senhor em tantos lugares do Brasil, em quantas cidades o Teu Filho, Deus, tem ido e tem sido Tua voz. Meu Deus, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor derrama uma unção nova, derrama o Teu renovo, que o seu coração, ó Pai, seja mais uma vez agraciado pela Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer alegria, venha trazer, ó Deus, inspiração. Que a Tua presença venha, ó Deus, dar a Ele o conhecimento cada vez maior da Tua vontade, aquilo que Ele, ó Deus, como bispo, aquilo que está nas Suas mãos como tarefa para Ele executar. Que o Senhor, ó Deus, seja com Seu Filho em todo o seu caminho, na direção, ó Deus, no propósito que o Senhor confiou a Ele. Abençoa, Pai. Cerca o Teu Filho de cuidado, de proteção, não só contra a sua vida física, mas, ó Deus, na sua vida espiritual, sua vida emocional, sua família. Deus, que o Senhor cubra o Teu Filho, Deus, com a misericórdia, com a graça e com o poder do Senhor. Nós o abençoamos, nós amamos, ó Deus, o Bispo Mano e nos alegramos, ó Deus, por recebê-lo aqui, ó Deus, nesse fim de semana. Muito obrigado, assim oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Para nós é uma alegria poder estar com os irmãos. Agradeço ao pastor pelo convite para estar com vocês nesse fim de semana, sendo abençoado. Infelizmente, né, a gente sabe que era expectativa que a gente pudesse ficar para o culto da noite, não vai dar. Nós temos que retornar agora depois da manhã. Amanhã eu já tenho compromisso lá na 7ª região com o bispo, mas para nós foi uma grande alegria poder estar com os irmãos, né? Eu estava perguntando para o pastor até que horas normalmente tem. Ele falou: bispo, ó, normalmente vai até às 11, mas o senhor fica à vontade. Agora, se quando o senhor acabar só tiver o senhor, fecha a porta e põe a chave de baixo. Então, para não correr esse risco, né, a gente vai tentar acabar na hora que os irmãos estão acostumados, né? Mas para nós é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com os irmãos, né? Vamos estar lendo, abra sua Bíblia, 3 textos da palavra, né? O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. O segundo em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. E o terceiro, Lucas 24, 13 a 31. Gênesis 12, de 1 a 4. Lucas 1, 26 a 38. E o último, Lucas 24, 13 a 31. Lucas 12, de 1 a 4. A palavra fala assim: ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. A palavra fala assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem serás chamado pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E Números capítulo 24, versículos 13 a 31. Números 24, 13 a 31. A palavra fala assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrando para ficar com eles, aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Queridos, quando é significativo, né, que hoje nós estamos encerrando o congresso no dia que comemora o Dia das Mães e também no dia que comemora o aniversário da igreja, né? 2 datas significativas para a igreja e para as mães da igreja, né? Agora, quando nós olhamos essas coisas e pensamos o projeto inicial da igreja, quando a mãe engravida, ela fica pensando como que vai ser minha criança, meu filho, depois gera o filho, a filha fica pensando como vai ser quando crescer. Eu lembro disso, né? Minha filha Adriana, nossa primeira filha, recém-nascida no berço, eu sentava do lado do berço dela para tentar entender, né, como seria o futuro da Adriana, o que aconteceria com ela, se ela faria faculdade, não faria, com que idade começaria a namorar, né? E às vezes já ficava preocupado, quem vai ser o namorado dela, com quem que ela vai casar, aquelas histórias todas, né? Você já está
um projeto, né? Você tentar antecipar um projeto para pensar como vai ser, não é fácil. Principalmente o projeto de Deus, né? Gestar um projeto de Deus não é fácil. A história mostra que são muitas dúvidas, muitas preocupações, né? Deus não fala claramente. Quando a Bíblia fala sobre a vida do nascido do Espírito, ela compara com o vento, né? Vamos falar a verdade, se você chega para alguém e fala, o que a gente vai fazer? Não é como o vento. Aí explicou tudo, né? Ficou bem explicado para você? Como que é a vida cristã? É como o vento. Deu para entender? Vira para quem está do seu lado e fala assim, entendeu? Né? Porque é a explicação que Jesus dá para Nicodemos, o mestre da lei, quando vai procurar ele, né? Nicodemos vem, Jesus fala, você precisa nascer de novo, né? A mesma pergunta que várias pessoas, vários mestres da lei, pessoas que pareciam entendidas, procuram Jesus para fazer, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele fala, você precisa nascer de novo. E o cara já fica surpreso. Ele explica, o nascer do Espírito é como o vento. Ah, agora eu entendi, eu vou embora, Jesus, já não preciso mais de resposta nenhuma, né? E a gente ali, naquele calor, desejo de querer saber mais as coisas de Deus, desejo de querer saber o que eu faço para crescer em Deus, né? Quando já fizeram uma oração parecida assim, Deus, o que eu posso fazer para ter mais do Senhor? O que eu posso fazer para crescer? Quando já fizeram uma oração assim, levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia, né? É o desejo daqueles que sinceramente estão sendo impactados por Deus, pela presença dEle. O que eu faço? Está lá, Nicodemos perguntando, o que eu faço? Ele fala, não, é como o vento, é como o vento, né? Gestar o projeto de Deus não é fácil, né? Porque primeiro, Deus não dá todas as explicações, Deus não fala todas as coisas. Está lá Deus falando com Abraão, ó, você vai sair daqui dessa cidade, sai da zona de conforto, sai do lugar que te é agradável, porque a gente tem essa mania, a gente quer moldar o mundo à nossa volta, para a gente poder controlar, discernir a ele. Não é isso que a gente faz? A gente vai tentando organizar, melhorar as situações, cuidar das situações, para que elas fiquem do jeito que a gente acha que está confortável, do jeito que eu entendo, do jeito que eu consigo manipular, do jeito que eu consigo cuidar, mas a vida não é assim, não é verdade? A gente começa a ter muito problema dentro de casa, quando já tiveram comunhão intensa com um parente, né? Porque crente não briga, tem comunhão intensa, né? Quando já tiveram comunhão intensa dentro de casa, né? Eu sei que você não briga, mas quando já tiveram comunhão intensa, né? Às vezes com o cônjuge, daí vem os filhos, conflito de geração, aquele negócio, não gosto mais de você. Quando você fala não para a criança, não gosto mais de você, você não é mais meu pai, não é mais minha mãe, não é verdade? Quantas mães já ouviram isso no passado? Não hoje, no dia das mães só ouve, mamãe, obrigado, obrigado querida, te amo, né? Você é a rainha do lar, aquela história toda, né? Mas quando já ouviram outras coisas em outros dias? Não, não vocês, é lógico, os filhos de vocês só elogiaram vocês, né? Mas quando já ouviram outras coisas, não gosto de você, não quero mais você para ser minha mãe, né? Eu teve uma fase da minha vida que eu cheguei a ir morar na casa dos meus tios. Meus tios moravam do lado de casa, eu invoquei com meu pai, né? Porque meu pai queria me obrigar a ir na igreja todo domingo de manhã, querido. Eu queria ir jogar futebol. E meus tios levavam, eu tinha dois primos que moravam do lado de casa, todo domingo de manhã eu saía para ir para a igreja e via o carro do meu tio passando para levar os moleques para jogar bola, e depois tinha churrasco. E eu falava, eu quero ir morar na casa do tio, pelo menos de sábado para domingo, né? Sábado para domingo eu vou lá, domingo de manhã a gente vai para a churrascada, torneio de bola. Fui morar, fiz a minha malinha, lembro do meu pai e na mãe na porta, despedindo de mim. Cheguei na casa do tio, fiquei uma noite só. Dia seguinte de manhã já estava batendo na porta de casa de novo. Minha mãe atendeu. O que foi, filho? Eu falei, eu queria voltar para casa. Ela falou, não entendi, eu queria voltar para casa. Não entendi, fala mais alto, queria voltar para casa, se a senhora deixar, né? Ela falou, pode entrar. A gente estava pensando em passar seu quarto para outro, mas ele ainda não ocupou, pode ir para lá, né? Desse jeito, né? A gente tem algumas coisas que a gente não entende, a gente fica incomodado, a gente tem essa reação, a gente quer controlar o mundo, não entende nada, e Deus não dá muita explicação. Se a gente já tem conflito na relação familiar, porque a gente tenta moldar os outros,
Eu cansei de, em curso de noivo, ouvir esse tipo de coisa. Às vezes ia conversar com os noivos separados, a menina ou o rapaz falava assim, não, ela tem isso, ele tem isso, mas depois de casado eu ajudo ele a mudar. Eu falei, não casa, você vai fazer da vida do outro um inferno, e a sua vida vai ser uma insatisfação constante, porque você vai tentar fazer o outro ser do jeito que ele não gosta de ser, e você não ama o que você conhece. Mas a gente tem essa mania, de querer moldar o mundo à nossa volta segundo o nosso gosto. Não você, eu sei que você não faz isso. Vira para quem está do seu lado e fala, eu sei que você não é assim. Mas quando você conhece alguém que é desse jeito? Quando você conhece alguém que é assim, levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta a mão que eu sei que você conhece. É normal, o ser humano é desse jeito. A gente tenta fazer isso, porque a gente se sente inseguro, a gente se sente desconfortável quando a situação eu não consigo controlar. A verdade é que a gente não controla nada, mas eu fico com a falsa sensação que eu tenho o controle na minha mão. Quando já tiveram dor e problema que vocês não planejaram ter, você fala assim, não, minha vida está muito tranquila, eu quero ter uma pedra no rim agora para operar. Deus, começa a cólica hoje, que não dá para ir no hospital, para que eu sofra o dia todo, a noite toda, e amanhã de manhã eu vou sofrendo no hospital para operar, passar a semana de folga, depois de fazer a cirurgia. Quantos fizeram isso? Você fez isso, você é louco, parceiro. Como a gente não é louco, quantos já passaram por enfermidade, doença aqui, que vocês nunca imaginaram que iam passar? Levanta a mão. A gente não controla nem nossa saúde, não é verdade? A gente não controla a nossa alimentação. Quando já tiveram que entrar em dieta forçada? Eu falo que tem uma fase da vida que você come o que você gosta, outra fase da vida você come o que o médico deixa. Não é assim? Você vai seu triglicérides está muito alto, seu colesterol está alto. Eu tive um irmão, ele era gaúcho, lá na cidade de Laranjeiras do Sul, teve um problema do coração, chegou no médico, o médico falou assim, tem que cortar a gordura, não pode mais comer carne gorda, não pode mais comer salame, não pode mais comer torresmo, não toma mais chimarrão, que é estimulante. Fala isso para o gaúcho. Deu um tempo, teve um churrasco beneficente, encontrei esse irmão tracado com uma costela gorda. Eu falei para ele, seu Pompilho, o médico não tinha proibido? Ele falou, pastor, o médico falou que se eu quisesse viver, não podia mais comer costela, não podia mais comer torresmo, não podia mais comer salame. Viver sem isso para quê? Que morra de uma vez então? Vai proibir o gaúcho de comer o que ele gosta. Vai proibir o gaúcho de comer o que ele quer. Mas isso muitas vezes acontece com a gente não controla nem nossa saúde, e ainda fica com a falsa sensação que se eu mexer aqui, se eu mexer ali, se eu tiver todas as informações, eu preciso que me expliquem tudo para eu decidir. Bobagem, querido, está perdendo a oportunidade de viver a vida que Deus planejou. Porque quando Deus nos chama para participar do projeto dele, nos chama para construir o projeto dele, para gestar o projeto dele, ele não vai dar todas as explicações. Vira para quem está do teu lado e fala assim, se quiser viver tem que seguir, tem que acreditar e obedecer, porque ele não vai dar todas as explicações. Olha o que ele falou para Abraão, lá Gênesis capítulo 12, sai da tua casa e da tua parentela. Ele fala, tudo bem Deus, vou para onde? Vai indo que eu vou te mostrar, vê se isso é jeito de viajar. Eu tinha um amigo que gostava de viajar assim. Eu falei, está indo para onde? Ele falou, não, a gente só põe as mãos no carro, vai andando até cansar, dorme lá, depois a gente planeja o que a gente vai fazer. Eu falei, que Deus te abençoe e dê paciência para sua esposa, cara, você é louco, sair de férias assim. Mas é o que Deus propõe para Abraão. Na verdade, já pensou, seu marido chegando em casa depois de anos, falando assim, estamos de mudança, meu amor. Você fala, para onde? Não sei, mas vamos sair amanhã. Você já liga para o pastor Edgar, não liga? Pastor, dá para ligar para o meu marido? Ele não está bem. Aconteceu alguma coisa com ele. Não sei nem o que aconteceu, fiquei com medo de perguntar. Porque ele chegou em casa com uma história da gente estar mudando amanhã, mas não sabe para onde vai. Quantos acham que isso é loucura? Mas é o que Deus fala com Abraão. Já imaginou, querido? Se Abraão não tivesse ouvido, se Abraão não tivesse saído, talvez nós não estivéssemos sendo abençoados, porque a bênção, a palavra de Deus para Abraão incluía isso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na promessa Abraão está incluída a minha família e a sua.
Já pensou se Abraão fala, não, isso aí não é de Deus? Porque não é o que a gente quer ouvir, a gente quer que Deus dê todos os passos, Deus dê todos os detalhes. A gente quer antecipar, a gente gosta daquela profecia que fala tudo o que vai acontecer. Gosta ou não gosta? Tem umas profecias muito esquisitas. Eu vi sobre a sua vida um manto vermelho, um cavalo branco que vinha cavalgando em direção. Amém, meu irmão? Gente, essas profecias eu não quero. Né? Isso aí parece filme de mistério. Que raio de profecia é essa, rapaz? Né? Coisa esquisita. Eu quero que Deus fale coisa que eu entendo. Eu quero que Deus fale coisa clara para mim. Né? Tem umas profecias que parece que é gestar na cabeça de louco. Não parece, né? Eu vi uma chuva de prata caindo sobre você. Eu nunca vi chuva de prata, a chuva é de água mesmo, né? Mas todo mundo vê chuva de prata, chuva dourada, chuva de não sei o quê, o negócio caindo. Eu já fico pensando que é coisa meio de purpurina, né? Parece coisa de carnaval, de gay, né? Esses negócios assim. Mas todo mundo tem umas visão diferente, né? Uns negócios meio esquisitos, né? Poxa, Deus, fala de um jeito que eu entendo. Daí Deus resolve falar, então sai da tua casa e vai para um lugar. Mas que lugar? Daí eu vou te contar depois. Já está querendo saber demais. Né? Você gestar um projeto de Deus não é fácil. Né? A gente quer todos os detalhes, a gente gosta de palavra com todas as indicações, mas Deus nunca dá todos os detalhes. Deus nunca dá todos os detalhes. O segundo rolo é que às vezes as coisas que Ele propõe são irracionais. Não é verdade? Está lá Deus falando com um cara de 75 anos, que vai fazer dele uma grande nação. O cara em 75 anos não conseguiu ter um filho. Agora, a partir dos 75, vai virar um coelho, vai gerar filho adoidado. Né? Vai começar a gerar até 75. Daí ele fala, Deus, eu creio, o Senhor tem todo o poder, mas deixa eu explicar a situação. Sara, minha esposa, daquele mato não sai mais com ele, não. Tem mais jeito, já cessou. Normal das mulheres. Tem Eliésio, Damasceno, cara fiel, está comigo. Né? Ele é o herdeiro da minha casa. Não, não é ele, é alguém que você vai gerar. Mas, então tá, o Senhor falou, está falado, o Senhor que sabe. Né? Abraão tenta dar ajudinha para Deus, estraga. Vira para quem está desse lado e fala assim, não tenta ajudar Deus não, que você só atrapalha quando faz isso. Ele sabe o que Ele faz. Às vezes a gente fica ansiosa, você fala, não, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Né? E a gente quer dar uma força para Deus, só estraga. Abraão dá força para Deus, só estraga, atrasa. Né? Se Deus falou com você, espera. Quantas vezes a gente já tentou ajudar Deus na conversão de um parente? Quando já tentaram ajudar isso? Eu já entrei em cada fria como pastor, porque às vezes tinha parente tentando ajudar. Minha primeira igreja tinha uma senhora, que ela ficava invocada com o marido. Né? O marido de Deus estava trabalhando, mas ainda estava aquela resistência em relação às coisas de Deus. E normalmente quando Deus começa a incomodar e a pessoa ainda tem dificuldade de se render, ela começa a fazer crítica. Né? Você já teve um parente que começou a fazer crítica para a igreja, as coisas de crente? Quando já tiveram um parente que já fez isso? Então fica tranquilo, Deus já está incomodando. Proposta para os apóstolos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Amém, largam tudo, de repente o bicho morre. Vai embora, larga a gente aqui. E aí, como que fica? Daí vão os dois espairecer, saem um pouco para arejar a cabeça. Você já fez isso? Você fica pensando num problema, não encontra a resposta, daí você sai para dar uma volta, para ver se pelo menos esquece. Tá, os dois e Jesus ainda chega do lado. Né? A gente só quer espairecer. Daí eles estão falando, Jesus fala, o que aconteceu? Eles falam, não, parece que você é o único que não sabe. E eles vão falando das coisas que aconteceram. Ele falava, nós achávamos que ele haveria de redimir Israel. E aí está o rolo para gestar o projeto de Deus, que a gente sempre acha muita coisa. A gente sempre acha muita coisa. A gente já sabe, os planos de Deus são mais altos do que os nossos, caminhos deles são diferentes dos nossos, pensamentos deles não são os nossos. A gente sabe de tudo isso, sabe ou não sabe? Quantos sabem disso? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas quantos mesmo sabendo disso continuam achando um monte de coisa que Deus nunca falou? Não é verdade? Se Deus não falou e você acha, está errado, querido. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus não falou, você acha, está errado. Né? E a gente fica na mesma crise dos discípulos, porque um monte de vezes aquilo que eu acho não acontece. Na realidade, quase sempre. Aí eu achava que ia ser assim, eu estou orando,
Pega um outro exemplo, a viúva de Sarepta, na época da seca lá, Elias, o profeta, profetizou que o céu ia fechar, acabou com a vida de todo mundo. Acabou, já pensou aqui Elias em Minas profetizando, como seria bom ter um profeta desse. Ah, tá, ele falou, fecha o céu, estragou a lavoura de todo mundo. Acabou, a coisa que já não é fácil fica pior. Daí está a viúva sofrendo lá por causa da profecia do homem. Começa a orar, Deus, acabou tudo, eu sou sozinha, não tenho quem seja por mim. Deus fala, ouvi a sua oração, minha serva. Fala, que bom, eu sabia que o Senhor não ia deixar de responder. Estou mandando um profeta para você sustentar. Não, não foi isso que eu pedi. Eu pedi alguém que me sustentasse, mas o telefone é da TIM, já caiu. Né? Deus deu o recado, ficou pá, pá, pá. A viúva já ouviu o que tinha que ouvir, ficou sem saber o que fazer. A gente não tem hora que parece que Deus está respondendo errado nossas orações. Você pede um negócio. Teve uma época que minha esposa pedia paciência. Ela estava orando, pedindo para Deus mais paciência. E tinha uma pessoa específica que irritava muito ela, no jeito dela. E a gente foi num evento, foi num congresso, essa pessoa estava lá. E uma hora que a gente estava dentro, a gente sentado mais atrás, mais no meio da igreja, essa pessoa virou para trás, uma amiga conhecida desde a época de mocidade, e fez um gesto, já irritou a Cláudia. Ela já ficou brava, já virou para mim e falou o que ela quis dizer. Eu falei, sei lá, não sei conversa de surdo-mudo, nunca aprendi linguagem de Libra, não entendi os gestos. Ah, mas por que você respondeu? Para ela parar de olhar para trás. Ela estava olhando para trás, daqui a pouco está todo mundo reparando. Então eu respondi qualquer coisa só para ela virar para frente. Né? Cláudia já se irritou, já saiu de dentro do salão, eu já saí atrás dela. Eu falei, Cláudia, o que aconteceu? Ela começou a orar. Ela falou, eu estou orando. Ela começou a chorar. Ah, eu estou orando, pedindo que Deus me dê paciência. Eu falei, está aí a resposta. Agora eu entendi tudo. Ela falou, como assim? Eu falei, claro, como você acha que Deus vai te dar paciência? Você acha que vai cair um saco de paciência no céu? Você vai ser a pessoa mais paciente. Para Deus te dar mais paciência, Ele tem que pôr pessoa que testa a sua paciência no seu caminho. Então vai pondo as pessoas que te irritam. Só que a gente nunca imagina que a resposta de Deus é assim, né? Você imagina que vai dormir e acordar a pessoa mais mansa do mundo. Funciona assim não, vira para quem está do seu lado e fala assim, funciona assim não, não reclama, você pediu paciência, não reclama de gente que te irrita entrar na tua história. É resposta de oração. Deus está respondendo. Não é verdade? Quantos aqui já pediram mais fé? Ah, Deus me dá mais fé. Quantos já pediram mais fé? Deus dá. Mas a fé é certeza do quê? De coisas que eu não vejo. Deus falava assim, poxa, eu queria tornar a promessa real amanhã, mas como você quer mais fé, vou atrasar 3 anos. Você vai esperar a promessa 3 anos e vai ficar acreditando nela. Né? 3 anos de convicção que eu vou responder, não, Deus, mas foi você que pediu, decide logo, gente. O que você quer? Como que eu vou dar fé se eu der a promessa amanhã? Né? E às vezes quando a gente perde, a gente tem uma ideia de como Deus vai responder, mas não tem a ideia certa, não é verdade? Está lá os discípulos, nós achávamos, está sempre errado, querido, e a gente acaba sendo preso das coisas que a gente é. Porque a maneira pela qual Deus propõe, quando a gente se dispõe nas mãos dEle, não tem a ver com a nossa razão. Vamos pegar um outro exemplo. Atos 8, a história de Filipe lá em Samaria. Vamos falar a verdade, está lá Filipe em Samaria, era um dos diáconos, teve que fugir por causa da perseguição, chegou na casa de uns parentes, começou a testemunhar, eles aceitaram o evangelho, de repente Deus começou a usar Filipe, a coisa cresceu, a cidade de Samaria começa a se converter, até Simão o mágico se converte, a coisa começa a crescer tanto, que a história chega, né, trazendo para o nosso contexto de metodista, está lá Filipe em Grande Duquesa, a coisa começa a crescer tanto que chega ao ouvido do SD, do Ministério de Ação Episcopal. O bispo manda 2 para vir ver o que aconteceu. Está lá, né? Pedro, João, vem na cidade. Vem a graça de Deus, começa a orar pelo povo. O Espírito Santo começa a descer. Puxa vida, já pensou? Filipe começa como diácono, daí na fuga se transforma missionário. Né? Lá a coisa começa a crescer, começa a dar certo, já é nomeado aspirante.
E agora já foi promovido, o avivamento está acontecendo, de repente Deus resolve falar com ele nessa hora. A hora que a igreja está bombando, Deus fala com ele, Filipe, ele fala, pois não, Senhor, sai daqui e vai para a estrada deserta, já fala, passa para trás de mim, Satanás está tentando me enganar. Não é verdade? Porque para que um pastor que está dando certo numa igreja vai largar essa igreja para ir para uma estrada deserta, para um lugar que ele não pode ser de Deus? Não é verdade? Quantos achariam que está enganado? Porque a gente muda aquilo que Deus está falando segundo o que eu entendo. E normalmente o que a gente acha está errado. A gente não sabe o que Deus está construindo lá na frente. Eu tenho um pastor conhecido meu, ali da região de Brasília. Porque é assim, né? Quando Deus faz do jeito que a gente gosta, é de Deus. Quando Deus propõe coisas que a gente não entende, a gente fala, está amarrado. Né? Não pode ser de Deus. E esse pastor orando, pedindo que Deus desse para ele condições de comprar uma casa, já estava na meia-idade, não tinha casa. Quando Deus me dá a condição de comprar uma casa, ele fazendo uma campanha num lugar, um irmão se sentiu tocado, dá uma oferta para ele, falou, pastor, ó, Deus me tocou para dar um presente para o senhor, mas eu não trouxe aqui, o senhor precisa passar lá em casa. Ele falou, irmão, ó, acabando aqui eu já tenho que ir rápido para o aeroporto, vai chegar em cima da hora. Ele falou, não, eu sei, eu falei com quem vai levar o senhor, é caminho, passa lá em casa. O irmão passou rapidinho, o outro veio no portão, pôs um envelope no bolso do paletó dele, agradeceu, ele foi, chegou lá, já estava o horário do embarque, fez o check-in rapidinho, correu. Quando entrou no avião, foi dar uma olhada no que era o presente. Quando abriu, viu que era dinheiro, foi contar $27 mil. Ele ganhou. Né? Se acontece com a gente fala o quê? É de Deus, glória a Deus, aleluia, é de Deus, é resposta de oração. Né? Ele chegou na cidade dele tão eufórico, ele já tinha deixado um irmão escalado para pregar no lugar dele, mas ele queria contar a bênção para a igreja. Né? Pegou as coisas, em vez de ir para casa, foi para a igreja. O culto já tinha começado, entrou pela porta do fundo, sentou na cadeira no altar, mostrou para o irmão que estava lá, né? Que podia passar a palavra para ele no fim, o louvor cantando, tocando. Enquanto o louvor tocava, Deus falou com ele. Uma irmãzinha sentada, ele falou, pega esse envelope e dá para aquela irmã. Ele falou assim, passa para trás de mim, Satanás, está tentando roubar a minha bênção. Porque quando Deus fala que a gente não gosta, não é de Deus. É desse jeito. Daí ele falou, Deus, o Espírito Santo falou, não é Satanás, não, sou eu. Daí ele falou, Deus, o Senhor sabe que eu quero te obedecer, mas eu preciso de um sinal para não errar. Por que a gente nunca pede sinal quando é coisa agradável? Vocês já perceberam isso? A gente sempre pede sinal quando é coisa que você não quer muito fazer. Agora, se Deus fala para você, vou te dar 5 mil, ninguém pede sinal para isso. Na verdade, você só fala assim, é de Deus, amém. Agora, se Deus fala assim, ouvi tua oração, vou te abençoar. Você fala, Deus, me dá um sinal. Ninguém pede sinal. A gente é meio malandro, não você, é lógico. Mas quantos conhecem alguém que é malandro com Deus? Levanta a mão, não você. Né? Esse irmão falou, Deus, me dá um sinal. O Senhor sabe que eu quero te obedecer, mas me dá um sinal. Se for do Senhor, aquela irmã vai me dar algum sinal de lá. Ele olhou para a irmã fez assim para ele. Né? Falou, Deus, eu quero mais um sinal, porque pode ser coincidência. Eu não posso estar enganado, eu preciso ter a confirmação. Se for do Senhor de novo, eu vou olhar para aquela irmã, ela vai dar outro sinal. Ele olhou, a irmã fez assim de novo. Ele pegou, pregou, já estava arrependido de ter ido para a igreja, em vez de ter ido para casa. Né? Ele pregou, né? Acabou o culto, saiu pelo fundo, foi para casa, não deu envelope para a irmã. Foi falar com a esposa, contou a história, a esposa falou, o que você fez? Ele falou, eu vim aqui conversar com você, porque nós somos uma só carne, tem que ter acordo entre nós, não é verdade? Daí a mulher dele falou assim, devia ter dado, se Deus mandou, devia ter dado. Domingo seguinte, ele voltou com o envelope no bolso para a igreja. Falou, Deus, o Senhor sabe que o meu coração é teu. Que o que eu quero é fazer a tua vontade. Mas eu preciso de um último sinal. Um último sinal. Se for para dar um envelope para a irmã, no fim do culto, ela vai vir me procurar e perguntar se o senhor não mandou dar nada para ela, não. Acabou o culto, ele não foi nem para a porta, ficou aqui, a irmã lá no fundo. Né? O pessoal foi saindo, a irmã foi ficando. Quando estava meio desafogado no altar, a irmã veio em direção a ele.
A irmã disse que chegou para ele e falou: a paz do Senhor. Ele falou: mano, eu dei a paz, mas só Deus sabia o vulcão que estava dentro de mim. Né? Paz do Senhor. A irmã virou para mim e falou: pastor, desculpe perguntar um negócio, mas Deus não mandou o senhor me dar nada, não? Ele falou: mandou. Está aqui. Pegou e entregou o envelope para a irmã. A irmã abriu o envelope, olhou e falou: que benção, a minha casa. Ele falou: era para ser a minha. Né? Porque os planos de Deus nunca são do jeito que a gente imagina. Né? Tem coisa que Deus propõe que dá uma derrubada na gente, porque a gente não entende o fim dessa história. Né? O fim dessa história desse homem que depois de obedecer a Deus, ele ganhou uma outra oferta, $39 mil, e pôde comprar uma casa melhor do que ele tinha planejado. Mas se ele não tivesse obedecido, ia ficar só com os 27 mil. Se você não faz o que Deus propõe, você fica com menos do que Deus sonhou para você. Né? Mas normalmente a gente não sabe disso. Filipe abandonou a igreja de Samaria, foi para a estrada deserta, e quando a gente ouve a história parece mais absurdo ainda. Está lá Filipe ministrando para um eunuco. Né? Segundo a lei judaica, o eunuco nunca pode não vai se tornar um judeu. Ele nunca pode entrar no templo, porque ele teve os testículos trilhados. Né? Então ganha menos sentido ainda. Por que Deus me tira da igreja, daquele trabalho, para trazer aqui para testemunhar para um cara que nunca vai ser judeu, nunca vai poder entrar no templo? Né? Filipe testemunha para aquele cara. Quando ele acaba de batizar, o cara sai da água, Deus já toma Filipe. Filipe nunca mais vê aquele cara e não volta mais para Samaria. Filipe sai da história bíblica. A gente ouve falar de Filipe lá na frente quando faz uma menção às filhas dele que eram profetas. Né? Parece absurdo. Era absurdo naquela época. Querido, há um tempo atrás, eu tomei contato com uma estatística dos 10 maiores países cristãos do mundo. Né? E um desses 10 países é um país na África chamado Etiópia. E a gente teve a oportunidade de estar na Etiópia, ter contato com alguns cristãos, e a tradição cristã, nesse que é um dos 10 maiores países do mundo, 10 maiores países cristãos, com o maior número de cristãos no mundo, a tradição cristã que diz que o primeiro cristão, a primeira pessoa que se tornou cristã e trouxe o evangelho para esse país foi um eunuco, que era escrivão de uma rainha, que fez uma viagem para um país próximo e voltou da viagem convertido, falando de um Jesus, e ele converteu. Filipe não sabia disso. Que Deus estava mandando ele, tirando ele da frente de uma igreja para evangelizar uma nação. Filipe não tinha essa ideia. Filipe só foi para falar com um cara. Ele não sabia que a partir daquele cara, um dos 10 maiores países cristãos do mundo no século XX estaria nascendo. Ele não tinha ideia. Filipe podia ter se pego só com a igreja dele. Filipe podia ter ficado parado. Você pode ficar só com o que você tem e perder o melhor que Deus propõe. Você pode. Gestar projeto de Deus não é fácil. Primeiro, ele não dá todos os detalhes. Segundo, o que ele fala, a gente não entende. Não é verdade? A gente finge entender. Você entende só esse negócio. Tem coisas que Deus me mandou fazer que eu ficava: Deus, mas eu não vejo sentido. Por que eu tenho que fazer? Ele falou: porque eu estou mandando, não vou te explicar. Se eu te explicar, você não vai entender. E coisa que eu não via sentido. Uma época a gente estava num período arrochado financeiramente na igreja, com pouco recurso. A gente tinha mais conta do que entrar na igreja. A gente começou a orar, e eu senti que Deus ia responder, e de repente Deus deu uma resposta, falando: filho, vai numa pracinha, tem uma pracinha na cidade que é o fervo, né, da molecada. Todo fim de semana eles se reuniam nessa pracinha lá, e Deus falou assim: vai naquela pracinha e dá 3 voltas na pracinha. Eu falei: Deus, mas o que isso tem a ver com o dinheiro? O que dá volta na pracinha vai trazer o dinheiro que eu preciso? Daí foi onde Deus falou: não te interessa, faz o que eu estou mandando, não vou te explicar. E a gente ficava pensando em todas as coisas. Cidade pequena, tudo que acontece de diferente, dali 2 dias, aquilo que a gente falou, né? Aqui em Governador Valadares talvez não seja assim, cidade maior, mas cidade pequena não tem shopping, cidade pequena não tem cinema. A diversão é falar da vida dos outros. Não é verdade? Então tudo que o povo faz é falar da vida dos outros. Chegou alguém diferente lá, dali 2 dias a cidade toda já sabe.
Ah, pastor, né, vai lá o pastor Edgar me visitar, põe o carro na garagem. Ah, pastor, tem alguém de Governador Valadares? A gente viu o carro com a placa na sua garagem, todo mundo sabe. Né? Você espirrou na avenida ali 2 dias, todo mundo sabe que você está gripado. É desse jeito. Né? E eu falei, Deus, em frente à praça mora um dos fofoqueiros da cidade. Se esse cara me vê dando volta dali, né, o pastor da Metodista ficou dando voltinha na praça, o que o povo vai pensar? Né? Eu falei, não vou dar volta não. Né? Entrei no carro, tinha que viajar. No meio do caminho, Deus falou assim, você vai me obedecer ou não vai? A gente chegando no trevo da cidade, dei a volta no carro, falei, a Cláudia falou, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não, Deus me mandou fazer um negócio, eu só vou obedecer. Ela falou, mandou fazer o quê? Dar 3 voltas naquela praça. Ela fez o que vocês fizeram, ela desandou a rir dentro do carro. Né? Quando eu encostei do lado da praça, falei, você vai comigo, minha companheira idônea? Ela falou, não, vai você, Deus falou contigo, seja feito conforme a tua fé. Eu vou ficar orando aqui no carro por você. Eu fui, dei a primeira volta, acabando a segunda, um fofoqueiro apareceu na porta da casa dele. O bicho estava me vendo pela janela. Pastor, perdeu alguma coisa aí? Quer ajuda para achar? Falei, não, já estou acabando aqui. Não, mas se precisar, eu ajudo. Já veio vindo, dei a terceira volta. Não, já estou indo embora, tchau. Entrei no carro, ela ria. Falei, fala nada, não. Fomos embora sem entender. Falei, Deus, estou entendendo nada. Vamos embora. Uma semana depois, alguém chegou e falou, pastor, eu fechei um negócio, ganhei um bom dinheiro, já dei o dízimo na igreja, mas eu queria dar uma oferta especial. Né? Nós tínhamos compromisso aquele mês, a arrecadação da igreja naquela época era em torno de 30 mil. Né? E nós tínhamos alguns compromissos que dava quase isso. Ele pegou e deu uma oferta de 48 mil para a igreja. Muito mais do que cumpriu todos os compromissos, deu para a gente planejar e investir em muitas coisas. Né? E eu falei, Deus, ainda não entendi a lógica da voltinha. Ele falou, a voltinha não tem nada a ver. A tua obediência tem. Tem horas que eu não vou poder te explicar o que eu estou fazendo. Se você não aprender a obedecer irrestritamente, você vai prejudicar o meu projeto. Você vai prejudicar o meu projeto. Gestar o projeto de Deus não é fácil. Terceira coisa, que algumas coisas que Deus propõe acabam com a nossa reputação. Acaba ou não acaba? Põe em xeque os valores mundanos. Não é uma das coisas que a gente é educado, ensinado. Aquela história, eu não pude te dar muita coisa, mas eu te dei um bom nome, te dei uma educação, você tem caráter. Nunca deixe, não traz desaforo para casa. Não deixa, você fica com essa. Né? Isso vai reforçando o orgulho. Só que a Bíblia fala que Deus não dá graça para o soberbo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí, quer ficar com o seu bom nome ou com a graça de Deus? O que você quer? Né? A gente aprendeu desde cedo, eu ensinava os missionários que vão, eu falei, cara, cuide em ser fiel e deixe Deus cuidar da sua reputação. Se Deus quiser que você seja humilhado, você vai ser. Eu cansei de ouvir bobagem a meu respeito. Né? E tem gente que nem entende isso, só falam tanta coisa a respeito do Senhor. Por que o Senhor fica quieto? Porque Deus me ensinou cedo. Que ou eu fico com a graça dele, ou eu fico com a minha reputação. Eu prefiro ficar com a reputação no céu do que na terra. E Deus vai pondo esses valores mundanos em xeque. Né? A reputação que você tem, o que os outros pensam de você. Às vezes a gente fica muito... Às vezes não, a gente está sempre preocupado com o que os outros pensam da gente. A gente só finge que não está. Né? Às vezes a gente até canta a música, estou nem aí. Mas ele falando dos outros, quando os outros falam mal de mãe, aquela linguaruda, aquele linguarudo, não para de falar mal da gente. Deus seca a língua daquele desgraçado, deixa mudo que nem Zacarias, um tempo para ele aprender. Né? Eu sei que não, os irmãos, vocês nunca fazem isso. Viram para a pessoa que está do teu lado e falam, eu sei que você nunca ficou indignado com essas coisas. Né? E daí a gente ainda vai ficando irritado porque parece que Deus está abençoando o outro. Não parece? A gente ficou ofendido com o outro, daí vem o outro dar um testemunho. Não, eu orei e Deus me respondeu. Ele falou, o Senhor não está me levando a sério. O Senhor responde para ele, mas não responde para mim. O Senhor responde para ela. Quantos já passaram por isso?
né? Você fazendo tudo certinho, o outro apontando. Eu tinha um amigo na época de mocidade, eu pedindo o dom de línguas, e o cara, a gente cresceu junto, né, dentro da igreja, os dois eram crentes, eu sabia das malandragens dele, ele sabia da minha, mas eu tive minha experiência com Deus, e daí tinha largado as malandragens, estava levando a sério, e ele não, ainda passava de malandragem, saía de madrugada para usar droga, fumava maconha, ficava na balada, chegava com os olhos vermelhos de usar droga, a mãe falava, você está com os olhos vermelhos? Ele falou, eu passei a noite estudando na casa do colega. Daí ficou assim, eu falei, então vai descansar, o vagabundo, né? O vagabundo depois de usar droga, a mãe mandava dormir, acordava, servia café na cama, eu falei, caraca, meu. Daí um dia esse menino veio num culto, junto com a gente, eu acho que estava até com os olhos vermelhos naquele culto. Daí o pregador fez o apelo, ele veio no altar, e eu orando, pedindo dom de língua há muito tempo, de repente o cara do meu lado, ajoelhado no altar, destramela a falar em língua, eu falei, não, Jesus, aí não. Aí não. O senhor nunca erra, mas dessa vez o senhor errou, era para derramar sobre mim, o senhor errou por alguns centímetros, acertou o cara do lado. Né? E a gente fica sem entender nada. O cara falou, tem que usar maconha para ser batizado em língua aqui? Né? Eu não estava entendendo mais nada na história lá, rapaz, eu fazendo tudo certinho, até me matricular na escola para aprender a falar em língua, me matriculei. Que lá em Curitiba tinha uma escola para aprender a falar em língua, me matriculei nela, eles punham a gente ajoelhado e mandavam ficar falando glória e aleluia. Fica aí falando glória e aleluia. E a gente ficava, glória, 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 aleluia, 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 glória, glória. Fica falando 2 horas, glória e aleluia. A língua de qualquer um enrola, amigo. Depois de 2 horas a gente começava, glória, glória, falava, vai que está vindo, é agora, é agora. Né? Mas a gente fazia isso porque queria mais de Deus, e de repente a gente não recebia, o moleque maconhado começa a falar em língua. Eu falei, não é possível, a gente não entende nada. Né? Quando já tiveram que enfrentar essas crises assim, levanta a mão, graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia, mas quando se conhece alguém, né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, eu sei que você não questiona mais Deus, que Ele é soberano, você fala que Ele faz como Ele quer, não é verdade? Mas quando se conhece alguém que, mesmo sabendo de tudo isso, de vez em quando está em crise? Quando se conhece alguém que é desse jeito, levanta a mão. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta a mão que eu sei que você conhece. Gestar o projeto de Deus não é fácil. E a verdade é que, como não é fácil, né, a maioria de nós, com o andar do tempo, não consegue administrar os seus sentimentos, aquele lado carnal que a gente tem, as nossas emoções, e a gente deixa a emoção interferir e perde o que Deus tem para nós. Se você quiser ser usada para gestar um projeto de Deus, como instrumento de Deus, você tem que aprender a lidar com a sua alma. Porque não existe desculpa. A gente gosta de arrumar justificativa, mas não existe desculpa para reagir de modo contrário à palavra. Deus já abençoou. Né? Deus já disse como a gente deve agir. Se teu inimigo tiver fome, você faz o quê? Mata ele à míngua, é isso? Se tiver fome, você dá de comer. Vê aquele sem vergonha, safado, né? Na sua casa, que tem trabalhado contra você, você leva na melhor churrascaria para comer aquele rodízio que você não tem dinheiro para comer há tanto tempo. Paga com cartão de crédito, parcela em 10 vezes. Né? Deus fala, se teu inimigo tiver fome, você dá de comer, se tiver sede, você dá de beber. Aquele que te amaldiçoa, você abençoa ele. Né? A gente tem que obedecer a palavra de Deus. Tem desculpa não. Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem desculpa não. Né? Para alguns discípulos ensinavam uma oração gospel, para você desabafar, né? Aliviar o coração e fazer o que a palavra manda. Você fala, Deus, abençoa aquele safado sem vergonha, vagabundo que tem falado mal, mas abençoa, Deus, abençoa, né? Assim você alivia o coração e ao mesmo tempo você desabafa. Estou brincando, não vai fazer isso. Né? Vira para quem está do seu lado, não faz isso não. Né? Senão depois você faz e fala assim, foi o bispo humano que mandou. Né? Ainda sobra para mim. Né? Mas o problema é que a gente vai deixando o coração ficar pesado com algumas coisas, vai se indignando. Mateus 5:8 fala que só os limpos de coração vêm a Deus. Se você não lida com essas coisas que vão surgindo no seu coração, a gente começa a perder a visão de Deus e a gente começa a achar que a visão da nossa alma é a de Deus.
A gente começa a achar que a nossa indignação está correta. Está lá José com os irmãos. Quando José vê os irmãos não conhecem ele, ele conhece os irmãos e ele tenta oprimir os irmãos. Ele fala, vocês são espiões. Já gera medo. Os irmãos falam a verdade, falam, não, isso aí é mentira. É como eu disse, vocês são espiões. Quando a gente fica com o coração pesado, a gente não aceita outra verdade a não ser a verdade da nossa alma. A gente não aceita nem a verdade de Deus. E a gente começa a achar que é a verdade da nossa alma. Gestar um projeto de Deus não é fácil. Você vai ter que lidar com as coisas da sua alma. E lidar com você. O seu pior inimigo é você. Vira para quem está do seu lado e fala assim, a sua alma é o seu pior inimigo. A sua carne é o seu pior inimigo. Não é o diabo que te derruba. A Bíblia fala que nós somos atraídos, enganados e caímos pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências. São elas que nos derrubam. E a gente já vê na história bíblica um monte de gente que foi gente boa que foi traído pela alma. Por exemplo, Jonas. Jonas, a gente conhece Jonas como o quê? Quando a gente fala de Jonas, fala de um profeta insensato. Fala ou não fala? Deus chamou ele para uma missão, quis fugir de Deus. Arrumou tal confusão lá que quase o navio todo vai para baixo d'água. Eles precisam jogar Jonas na água. O peixe come Jonas, engole. Daí dentro do peixe, Jonas ora ao Senhor. O peixe vai na praia, cospe Jonas. A praia onde cuspiu dá mais ou menos uns 300 quilômetros. Jonas tem que ir a pé até a cidade de Nínive. Agora imagina, se antes já estava fácil, andando 300 quilômetros, babá de peixe no calor. Imagina o fedor que todo mundo sente, Jonas está sentindo. Quantos aqui já tiveram que limpar peixe aqui? Quantos já passaram por essa experiência de limpar peixe? A gente abre a barrigada do peixe, o cheiro que vem de dentro, aquele cheiro forte. Imagina, o Jonas saiu de dentro da barriga de um, querido. Jonas está envolvido por aquele cheiro de barriga de peixe, andando e vai lá para testemunhar. De má vontade, querido, de má vontade. O profeta não tem vontade nenhuma que o povo se converta, ele vai lá para falar porque não teve opção. Ele começa a falar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vai cruzando a cidade, falando aquilo. A cidade é tão grande que leva 3 dias para cruzar a pé. Ele não quer que ninguém ouça, ele não quer que ninguém se converta, ele não quer que ninguém se arrependa. Ele só está fazendo o que Deus mandou. De repente, no meio do caminho, alguém vai prestar atenção no que é aquele cara, porque parece louco falando sozinho, não parece? Vai prestar atenção no que o cara está falando, de repente ouve a mensagem, Deus toca no coração, se converte, fala testemunha, a história chega para o rei da cidade, o rei proclama um arrependimento, jejum, um pano de saco para se arrepender. Deus vê o arrependimento, tem misericórdia. 120 mil se convertem em 3 dias. Imagina a unção sobre a vida desse cara. Eu fico pensando, a gente só leva em conta Jonas como um profeta insensato, mas eu não conheço ninguém que tenha manifestado a unção que Jonas manifestou. 120 mil convertidos em 3 dias, o cara pregando de má vontade, amigo. O cara pregava para não se converter. Imagina se o cara quisesse converter os outros. Sem querer converter, 120 mil se converter em 3 dias. Quanto tempo você é crente aqui em Valadares? Quantos são crentes há mais de 3 dias? E ainda não converteram 120 mil? Vira para quem está desse lado e fala assim, está vendo, Jonas era melhor que você. Mas travou. Deixou a alma dele interferir. Não queria que o povo de Nínive representava a capital do império que Jonas queria ver. Queria que Deus destruísse. Queria ver Deus exercendo a justiça sobre aquele povo. Era um império muito, muito cruel. Algumas táticas de guerra para intimidar os inimigos que eles dominavam. Uma delas era o estupro das mulheres perante os homens, para que eles não se rebelassem mais. Então, eles pegavam as filhas e esposas das cidades onde eles conquistavam, punham lá e os soldados estupravam enquanto os maridos eram segurados e ficavam vendo aquele tipo de coisa. E eles falavam assim, está vendo, se vocês se levantarem contra nós, a gente volta aqui e faz pior. Algumas grávidas que tinham na cidade, eles abriam a barriga e deixavam a mulher viva, de barriga aberta, com o neném exposto, morrendo ali. E Jonas deve ter conhecido dele, amigo dele, que viveu essas atrocidades.
Isso fora outras coisas que se fazia. Vamos falar a verdade, qualquer um de nós queria matar. Tem um pastor, amigo nosso, conhecido nosso, ele esteve falando um tempo no evento no Brasil, Peter Tanti, o nome dele. Tem um ministério extraordinário. A igreja dele, eu não lembro se são 70 mil membros hoje. Mas em determinado momento, o ministério crescendo, começando, ele no início do ministério pegou uma igreja com 100 e poucos membros, a igreja já estava com 300 e poucos membros, e ele foi dar uma palestra numa cidade do lado, a filha se reuniu com algumas amigas, tipo aquela noite de pijama em casa. Enquanto ele estava na cidade do lado, alguns ladrões invadiram a casa dele, né? Eu não me engano, não lembro o número de caras, acho que eram 7 caras, né? Não lembro o testemunho que o Peter Tanti deu, mas era uma quantidade grande de caras, invadiram para assaltar, encontraram só as meninas e resolveram estuprar todas as meninas, a filha e as amigas, né? E aqueles homens, só um que não ficou indignado com aquilo, os outros todos se revezaram estuprando a filha e as amigas, né? Quando Peter Tanti chegou em casa, estava a polícia, a história toda armada. Ele disse que quando ele ouviu aquilo, ele foi tomado uma raiva, um ódio, um desejo de que aqueles homens morressem, né? Toda a confusão. E aquele ódio passou a transbordar do coração dele para a igreja, para o ministério. E a igreja que estava crescendo travou, a obra de Deus travou. E as pessoas começaram a ir embora, a igreja começou a morrer, uma irmã teve uma direção de Deus, pediu para conversar com ele. Falou, pastor, eu não imagino o que é passar pela situação que o senhor passou. Eu não quero julgar isso, mas Deus deu uma palavra que se o senhor não perdoar aqueles homens, sua vida, seu ministério acabaram. A igreja não aguenta mais ser ministrada pelo seu ódio. O senhor sobe no púlpito, o senhor não percebe isso, o senhor sobe naquele púlpito com o coração pesado, não tem como o senhor falar do Deus de amor, não tem como o senhor tornar Deus conhecido da gente, seu coração está cheio de ódio. E Deus me falou que enquanto o senhor não perdoar, não vai resolver. O senhor, sua esposa, sua filha, a filha dele tinha entrado em depressão, já fazia 2 anos que a menina não saía do quarto, trancada dentro de casa. Ele falou, você e sua esposa têm que perdoar para ajudar a sua filha. Vocês não têm como ajudar. Ele disse que chorou muito, entendeu? Sabia que a irmã estava certa, reuniu com a esposa e falou, bem, a gente não tem jeito, a gente tem que perdoar. Para eles era muito difícil, eles oraram, perdoaram, foram conversar com a filha, falaram, filha, a gente sabe que para você foi terrível demais. O pai não gostaria que você tivesse passado. Mas Deus falou um negócio, você tem que perdoar esses homens que fizeram isso com você. E eles reuniram, ali perdoaram, né? Quando nós ouvimos o testemunho, ouvimos o Peter Tanti contando isso com a esposa e com a filha. A filha já era uma moça de 29 anos de idade, casada, mãe de 4 filhos, se formou em psicóloga e havia ganho um prêmio. Aquela desgraça Deus estava usando para abençoar outras vezes. Ela havia ganho um prêmio lá no país dela, não lembro agora, eu acho que é a Tailândia. Ela ganhou o prêmio nacional como uma psicóloga que exerce o melhor trabalho com mulheres que foram abusadas, violentadas sexualmente. Deus tem usado ela para manifestar a graça dela. Mas para isso teve que perdoar, liberar, praticar a palavra. Se a alma interfere, a gente põe em desgraça. Jonas não conseguiu lidar com a alma dele. Jonas teve que, em determinado momento, quando Deus tem misericórdia, ele se retira. Deus pergunta, é razoável a tua ira? Ele fala, razoável até a morte. E a gente nunca mais ouviu falar desse cara que tinha tanta unção, tinha tanta graça para converter 120 mil contrariados em 3 dias. Saiu da história. E a gente podia dar outros exemplos aqui, gente que nem Elias. João Batista, querido, o maior entre os nascidos de mulher. Ele tinha algumas imagens de como devia ser o ministério do Messias. Quando Jesus começa a exercer o ministério, a Bíblia fala, Mateus 11, que quando João no cárcere ouve falar das obras do Messias, ele tem dúvida se é ele mesmo que havia de vir ou se havia de esperar outro. Porque João Batista tinha uma imagem,
as imagens que nós fazemos, de como Deus vai operar, como o avivamento vai vir, como que Deus realiza, desse jeito Deus não pode agir. Quantos já falaram isso? Né? A igreja em pecado, não tem como vir avivamento, mas a gente está em pecado o tempo todo. A Bíblia fala que em pecado nos concebeu nossa mãe. O que garante o avivamento é o entender da graça e eu aceitar a graça de Deus, porque se depender de você, está lascado. Vira para quem está do seu lado e fala assim, está lascado, amigo. Você já falou isso de outros, é porque a gente acha que tem mais, é mais justo do que outros. Deixa ser besta, querido. Né? A Bíblia já fala que os nossos atos de justiça são trapo de imundícia diante de Deus. Né? Você já teve que limpar vômito de alguém dentro da sua casa? Né? Aquela noite que a pessoa passa mal, daí fala, pega lá, ajuda a limpar aqui, você vai limpar vômito, ou fede criança, né? Criança novinha, né? De repente a mãe tirou a fralda, foi pegar outra fralda, descartar, quando voltou cagou tudo na cama, né? Daí está lá, ainda tem que limpar a bunda da criança de novo, tem que tirar a coxa da cama, o trabalho todo. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça é esse pano sujo de bosta, esse pano sujo de vômito, que a gente usa ali para trapo de imundícia, né? E a gente ainda fica com esse senso de justiça própria. Descer besta, vira para quem está desse lado e fala assim, entenda a graça de Deus, para com isso. Descer besta. E daí a gente deixa esse tipo de indignação tomar o nosso coração. Não lida com isso, perde ministério. Está lá Jonas, perdeu o ministério. Elias, João Batista, que tinha as imagens de como o Messias devia agir, preso no cárcere, os discípulos vêm visitar, ele todo empolgado, fala, e aí? Como está sendo o ministério do Messias? Um discípulo olha para o outro, fala, o que foi? João, a gente não ia falar nada para você não se aborrecer, você até falou que ele era o Cordeiro de Deus, mas a gente está meio preocupado. João falou, o que está havendo? Falou, não, você ensinou tanta coisa para a gente, você ensinou os rituais de purificação, como que a gente devia fazer, não podia comer sem lavar as mãos. Ele não está nem preocupado com nada disso. Nada disso. O discípulo dele pega espiga, pegam lá no pé, come sem lavar as mãos, ele não dá nem bola, não dá nem bola. Tem uma galera falando, isso a gente não viu, só ouviu falar, que ele foi numa festa, acabou o vinho da festa, ele patrocinou a última rodada. Diz que a última rodada quem patrocinou foi ele. Né? A galera da festa não sabe afirmar, só tinham dito que tinha acabado a bebida, de repente chegou, mas a galera que estava na cozinha, disse que foi ele que fez. Ele que fez o milagre de transformar a água em vinho. Quando todo mundo provou, falou, esse é do bom, hein? A gente já tinha bebido tudo, estava alto, ele ainda deu mais bebida. A galera falou, vamos lá, isso aí é para Jesus. Jesus é o bom companheiro, Jesus é... Né? Estava lá, a galera falou, a gente ouviu dizer, né? O Senhor sempre ensina para a gente cuidar da aparência do mal, o Senhor ensina, tanta gente quer receber Ele dos lados de Jerusalém, de Betânia, tanta gente para acolher, Ele vem solteiro, Ele sempre passa, vai lá na casa de Marta, Maria, Lázaro, eu acho que não é bom. Né? São os 3 irmãos, mas Lázaro é um banana, né? Até para morrer precisa de ajuda, né? Marta é trabalhadora, ou mulher de fibra, não para, está o tempo todo fazendo algum, mas Maria sabe a fama que ela tem, né? A galera fala por aí que ela é pecadora, e vamos falar a verdade, a gente sabe que a fama tem razão de ser, né? Ela aprontou, e ele solteiro, vem lá, já estão falando, e quer saber do que mais, João? Já que a gente começou a falar, a gente vai falar tudo. O cara só cura no sábado. Parece que faz de propósito, não guarda o sábado, faz de propósito para irritar os fariseus. Está sobrando até para nós. João pensa assim, será que eu me enganei? Né? João tinha uma imagem. Quando já ficaram indignados, porque a gente tem uma imagem de como Deus vai agir. E a imagem da nossa alma sempre está errada. Vira para quem está do seu lado e fala assim, a imagem da sua alma sempre está errada. Se você não quiser perder a oportunidade de gestar o projeto de Deus, você vai ter que resolver com o seu coração. Você vai ter que resolver esse problema. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que estar disposto a obedecer, mesmo sem entender.
disposto a obedecer a si mesmo, e eu vou ter que sair da zona de conforto. Nossa zona de conforto não é a zona de crescimento de Deus. As propostas que Deus faz tiraram todos esses grupos da zona de conforto. A verdade é que a zona de conforto faz com que os nossos olhos traz para nós a experiência dos discípulos de Emaús. A zona de conforto faz com que os nossos olhos fiquem impedidos de reconhecer o Senhor. A gente vai vivendo uma religiosidade que a gente já está acostumado, ao qual a gente está acomodado, mas como a gente falou no início, nascer do Espírito é como o vento. É muito difícil você explicar como, né? Nós oramos na nossa igreja em determinado momento, eu falei, Deus, Espírito Santo, o Senhor é o pastor dessa igreja. Eu entrego o controle da igreja para o Senhor. Deus ouviu. E a coisa virou uma confusão, querido. Eu fiquei numa angústia, eu já não entendia mais nada, não tinha controle de nada. Eu fui orar, Deus, está uma bagunça. Ele falou, não, você não falou que o pastor era o Espírito Santo? Pode ficar tranquilo, eu sei de tudo que eu estou fazendo. Eu estou no controle, mas eu não estou entendendo nada. Ele falou, não vai entender daqui para frente, você só vai saber o que eu quiser que você faça. Só vou te explicar o que eu quero que você faça, o resto fica tranquilo, meu Espírito Santo. E foi assim, nos últimos 15 anos. 15 anos pastoreando desse jeito. Os amigos chegavam e falavam, mano, Deus está fazendo algo na sua igreja. Eu falei, com certeza, Deus está agindo lá. O que Ele está fazendo? Tenho a mínima ideia. Quando acabar eu te conto. Né? Eu só sei que Ele está movendo. Mas quando Deus vai agindo, porque a gente tem uma ideia de como vai ser a ação de Deus, que é tudo encaixadinho, porque Ele é o Deus de ordem, mas a ordem segundo Ele, não é a ordem segundo a nossa mente limitada. Né? A verdade é que uma igreja debaixo da ação do Espírito parece uma casa em construção. Você olha para o projeto, no projeto é tudo perfeitinho. Quando já moraram numa casa em construção? Você planeja a reforma, daí o arquiteto ou o engenheiro apresenta o projeto, você olha no projeto, vai ser assim, você faz as correções, não é a casa que eu sonhei, pode fazer. Daí começa a reforma, começa a bagunça. Quando já se arrependeram de ter autorizado construção para morar em casa em reforma? Querida, minha esposa, depois de muito tempo de casado, morando na mesma casa em Mandaguari, a gente teve condição de reformar a cozinha, fazer a cozinha que ela queria. Depois de fazer a cozinha, tive 6 meses só a cozinha, a gente teve que mudar porque eu virei bispo. Né? Mas daí nós fizemos a cozinha. O projeto para a cozinha era 3 semanas. 3 semanas o cara falou que estava pronto. Demorou quanto tempo, filho? 4 meses. Aquela porcaria sem pia, sem nada funcionando na porcaria da cozinha. Né? Nem água para beber. Puseram lá na área de serviço, no fundo, algumas coisas. Você chegava de noite, o negócio tinha que ir lá, lavar prato, lavar as coisas. Você já não tinha nem prazer de fazer as coisas em casa. 4 meses desse jeito. Né? Já tinha me arrependido de ter autorizado. 4 meses depois a cozinha ficou pronta. E a gente falava, nossa, que coisa boa, ainda bem que a gente fez. Quando você conhece alguém que é assim, né? Fala, Deus, faz a reforma na minha vida. Deus começa a fazer e você começa a reclamar. Não você, é lógico. Aqui ninguém reclama quando Deus começa a agir. Mas quando você conhece alguém que quando Deus começa a fazer a reforma na vida, começa a reclamar. Ah, Deus, por que disso? Por que daquilo? Não está bom. Deus fala, você que pediu, autorizou a reforma. Ah, para, Deus, se parar vai ficar essa bagunça. Você quer que eu continue a reforma, vá até o fim, ou quer viver bagunçado? Vira para quem está do seu lado e fala assim, quer que Deus continue ou quer que a bagunça fique aí? Quantos preferem que Deus continue? É desse jeito. É desse jeito. Gestar o projeto de Deus não é fácil. Permitir que Deus faça na nossa vida e através da nossa vida o que Ele sonhou não é fácil. Muitas vezes nessa caminhada, os nossos olhos vão ficar como os dos discípulos no caminho de Emaús, impedido de reconhecer, impedido de entender. Depois, quando os nossos olhos forem abertos, aí a gente cresce, aí a gente progride. Mas quantos, mesmo sabendo de tudo isso que a gente falou nessa manhã, ainda querem se oferecer a Deus como instrumentos para que através da sua vida Ele possa gestar o que Ele sonhou, possa fazer aqui e através dessa igreja, em vários lugares, aquilo que Ele sonhou. Quantos querem isso? Então feche seus olhos, se coloque. Você tem certeza que você está
pedindo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, só para confirmar, tem certeza? Tem certeza? Vocês entenderam o que o bispo explicou? Deus nunca fez o que eu queria. Eu nunca entendi nada. Ele nunca me explicou. Mas eu sou feliz morando fora de Mandaguari, sou feliz casado com uma paulista, eu sou feliz com os filhos que eu tenho, nós fomos muito felizes em Laranjeiras, foi uma igreja especial para a gente, ali eu aprendi a ser pastor de verdade, eu fui feliz sempre vivendo naquilo que Deus planejou. Vai ser assim, querido. Agora, depois de eu explicar direitinho como que é a coisa, eu vou perguntar para vocês de novo. Vocês querem gestar o projeto de Deus ainda? Não é fácil gestar o projeto de Deus. Um cara de 75 anos, começando tudo do zero, deixando da casa, uma menina adolescente, engravidando do Espírito, perdendo a reputação, sendo mal falado, o noivo queria abandonar, se o anjo não fala com o noivo, tinha perdido o marido. É assim que funciona. Você está disposto a isso? Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Gostaria de pedir que o Ministério de Louvor estivesse tocando e cantando. Enquanto o Ministério vai estar tocando e cantando, se coloque diante da presença de Deus em oração. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Faz de novo impetuoso, aumenta o fogo e mostra tua glória. Faz de novo impetuoso, aumenta. Querido, abra os olhos mais um pouco. Alguns anos atrás, eu estava ministrando numa igreja, num congresso, e estava junto com outros pastores, entre eles um pastor amigo nosso, discípulo, o pastor Cezinha. Enquanto Cezinha ministrava na hora do apelo, Deus falou comigo, falou, eu vou fazer isso assim, assim na sua vida. E como a gente já sabe, eu falei, Deus, eu sei que todo passo novo, tudo aquilo que leva a gente a avançar, exige uma renúncia maior. O que o Senhor gostaria disso? Deus falou. Então nós nos organizamos mediante aquela palavra que Deus havia dado 3 anos atrás, preparado para viver esse momento.
meio desse processo, ano passado, né, Deus falou que seria o nosso último ano em Mandaguari. Quando Deus falou que seria o nosso último ano em Mandaguari, eu falei com a minha esposa, não tinha falado para os meus filhos, só falei para a Cláudia, não falamos nada para a igreja, que a gente não tinha a noção de como isso aconteceria. A gente tinha uma palavra de 3 anos atrás, que Deus havia dado, e a nossa cabeça começou a pensar, eu acho que é aquilo que Deus falou há 3 anos atrás que vai acontecer. Deixamos correr, veio o Conselho Geral e a gente foi eleito bispo, não tinha nada a ver com a palavra de 3 anos atrás. A gente não estava esperando isso, não estava planejando isso. E aquilo trouxe uma bagunça, entre aspas, para a nossa vida, para o nosso planejamento de vida. Eu já tinha minha vida planejada para os próximos 3 anos. Né? Eu brinco que ser bispo bagunçou minha agenda, trouxe confusão. No fim de semana que eu fui eleito bispo, eu já tinha explicado para o bispo João Carlos que eu ia sair no meio do Conselho Geral, que eu tinha um evento para 2.000 líderes e pastores na igreja, um pastor amigo nosso para ministrar. Eu até brinquei com ele, falei, cara, você quer formar um contrato de risco que se eu for eleito bispo eu não posso ir. Ele e eu demos risada, porque a gente estava brincando. Quando saiu a eleição na quarta-feira, eu liguei para ele, falei, cara, a brincadeira ficou séria. Ele falou, o que foi? Eu falei, fui eleito bispo, não vou poder ir. Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, sei lá, cara, mas Deus que me elegeu já tem tudo planejado, pergunta para ele. Falei com o Cezinha se ele podia ir cobrir a gente, no fim o Cezinha não pôde, mandou discípulo. Desse jeito, cheguei em casa, na cidade, maior luta. Eu não queria nem pregar na igreja porque eu não tinha resposta para dar, eu não sabia o que falar para a minha igreja. Adiei pregar 2 anos. Depois eu fui descobrindo também algumas coisas na vida da minha família, na vida do Pedro. O Pedro também com a vida dele toda planejada, que ele estava acabando curso de teologia lá, plantando uma igreja, a rede dele. Uma igreja viva, ele nasceu naquela dinâmica de igreja, não conhecia outra, preparando para o projeto missionário que Deus já tinha posto no coração dele. Eu vi o Pedro testemunhando um tempo depois ali em Petrópolis. Eu falei, de repente meu pai foi eleito bispo, bagunçou a minha história. E a gente, sabendo de tudo isso, tinha trazido bagunça para o nosso planejamento, para a vida da nossa família. Pedro veio comigo em dezembro para conhecer ali em Petrópolis. Quando a primeira ida dele nas igrejas de Petrópolis, eu vi que não tinha dado certo. A igreja da onde a gente saiu era muito diferente. Como eu já falei, tinha 3.000 jovens e juvenis no culto, 5.000 na mocidade toda, envolvida em célula. Uma igreja viva. De repente ele sai. E eu falei, Cláudia, a gente tem que orar. Eu senti o coração do Pedro pesado, não tem como a gente resolver isso. Ele disse que ele pensou em ficar para trás. A gente já tinha falado, filho, você quer ficar? Ele falou, não, eu vou com o senhor. De repente mudou de ideia. E a gente estava com a sensação que ia perder o nosso filho. Eu falei, Cláudio, Pedro, eu acho que não está querendo vir. Se Deus não tivesse falado, a gente voltou para um congresso, o último evento lá. Se Deus não tivesse, Deus deu uma palavra muito direta para a vida do Pedro. Se Deus não tivesse falado muito direto para a vida do Pedro, ele teria ficado. Como Deus falou, ele veio. Está vivendo um momento novo de Deus. Deus tem trabalhado outras coisas. Agora ele tem ideia do que Deus está fazendo na vida dele. Mas aí nós estávamos esses dias lá, questão de mês e pouco, o evento que o pastor Miguel foi, né? Um mês e pouco, o pastor Miguel Paipa, um amigo nosso com quem a gente anda e a quem eu presto contas, ele estava lá ministrando na catedral, ele me chamou e a Cláudia para orar por nós, profetizou, e ele falou assim, eu sei que você não está entendendo o que está acontecendo, mas a palavra que eu te dei, ela não volta atrás, eu te estabeleci profeta às nações. Você está aqui por um tempo, não desfaça as malas. A palavra que Deus deu foi essa, não desfaça as malas, que teu tempo de estar daqui é muito curto. Eu pensei, Deus, mas se era curto, por que trouxe? Não leva? Podia ter levado direto, eu estava preparado para ir para as nações. Mas é assim que Deus age. Ele não dá muita explicação.
Ele vai fazer tudo certinho. Hoje está Pedro sendo edificado. Eu e minha esposa já sabemos que é o último momento que a gente vai estar com os nossos filhos. A Dri fica no Rio de Janeiro, a gente segue para frente sem ela. O Pedro vai sair para ir para o Canadá, é o chamado missionário dele, por onde ele está indo. Quem segue para o próximo passo só eu e a Cláudia. É assim que é gestar um projeto de Deus. Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Tem pessoas aqui com as quais Deus já vem falando, não dá todos os detalhes, às vezes não dá o direcionamento claro, mas nesses dias que a gente tem ministrado aqui, os exemplos, os testemunhos que a gente dá, algumas coisas queimam dentro de você, queimam no seu coração. Tem pessoas que Deus tem trazido à luz palavras, tem trazido sonhos, e nessa manhã Deus vai começar a falar de maneira nova, especificamente com algumas de vocês. Entenda isso, não vai ser fácil, para a carne não vai ser agradável. E a reação que nós precisamos ter não é aquela que, humanamente falando, nós gostaríamos. Nós falamos na palavra. Mas se você deixar Deus te moldar, Deus trabalhar na sua vida, te conduzir, te preparar para poder ser esse canal, esse ventre que gesta o projeto dele, que gera o projeto dele, grandes coisas podem acontecer. O problema é que muitos de nós não conseguem resistir à pressão do trato de Deus, da reforma que Deus precisa fazer. Não é a pressão externa, não é a pressão dos outros. É a mudança que Deus precisa fazer em nós, para que nós tenhamos condição para que isso aconteça. Mas nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor nos use segundo o Teu querer para cumprir a Tua vontade. Nós oramos e abençoamos os Teus filhos e filhas nessa manhã, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Cumprimente a pessoa que está do teu lado e fala assim: creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o projeto de Deus sendo gerado, gestado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui pela vida do bispo. Quero pedir o bispo e o Pedro para vir cá, para a gente orar por eles. Eles vão retornar para o Rio de Janeiro agora. E eu vou pedir a Flávia, Ministério de Intercessão, que está orando pelo Pedro, pelo bispo, orando pela vida deles, ministério, que Deus esteja abençoando grandemente. Senhor Deus, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, Deus, por esses 3 dias, pelo Teu derramar, pela Tua unção, sobre a Tua graça, Deus, que veio sobre a Tua igreja. Deus, eu quero apresentar a vida do Pedro, a vida do pastor Bispo Mano, Senhor, diante do Senhor. Deus, que o Senhor continue derramando sobre a vida e o ministério dos Teus filhos. Muito obrigada, Deus, por esses 3 dias preciosos aqui, usando Teus servos conosco. Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo, Deus, venha sobre a vida dos Teus filhos. Leve-os em paz, Deus. Que o Senhor continue, Senhor, derramando, levando para que eles continuem pregando a Tua palavra. Senhor, libertando, abrindo os olhos das nações, de todas as igrejas de onde eles passarem. Deus, acampa Teus anjos ao redor daquele carro, guardando eles na estrada. Deus, muito obrigada pela vida dos Teus filhos, pelos projetos, pela família deles, ó Deus. Continue abençoando o Teu filho, que ele continue, Deus, levando a Tua palavra, o projeto que o Senhor tem colocado diante dele. Deus, fortaleça a vida do Bispo Mano, Deus, por aquilo que o Senhor chamou. Continue, Deus, renovando as suas forças, Deus, trazendo refrigério, e que ele continue, Deus, tendo a certeza do Teu chamado, a convicção que o Senhor chamou ele e o Pedro para fazer. Muito obrigada, Deus, por esses 3 dias. Muito obrigada, Deus, que o Teu nome continue sendo glorificado, exaltado sobre a vida dos Teus filhos. Nós orando, abençoando Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.
Receba o nosso carinho, bispo, nossa gratidão. Deus abençoe grandemente. Né? Quero agradecer todos os irmãos e irmãs, né, por todo o congresso, né, esses 3 dias tão abençoados.